السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah. Irmãos, irmãs, inshallah, neste curto tempo, vamos tentar resumirmos no máximo sobre um pormenor relacionado com o Salah. Masbuqi. Masbuqi literalmente significa atrasado. Masbuqi literalmente significa atrasado. Significa alguém que chegou atrasado em um certo lugar. E esta mesma palavra, masbuqi, religiosamente ela significa a pessoa que chega ao Salah depois do imamo levantar-se ao ruku. Masbuqi religiosamente significa a pessoa que chega dentro do Salah depois do imamo levantar-se da genuflexão, levantar-se do ruku. Esta posição onde nós colocamos as nossas mãos sobre os nossos joelhos naquela inclinação. O masbuqi é aquela pessoa que chega no salat depois do imamo levantar-se do ruku. E neste sentido, esta pessoa que chegou depois do imamo levantar-se do ruku, da genuflexão, é considerada atrasada ao salat. Ela chegou atrasada dentro do salat, e chegando atrasada dentro do salat significa que o rakat que ela encontrou depois do imamo levantar-se do ruku, ela já perdeu. Terá que fazer a reposição depois do imamo dar o salam. Exemplos. Estamos a entrar na mesquita, encontramos enquanto o salat já iniciou. Qual deve ser a nossa postura, o nosso caráter, o nosso comportamento diante desta situação? Devemos nós andarmos numa normalidade. Não devemos correr para o salat, porque a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que quando o iqama ser feito, devemos nos levantar para o salat andando normalmente e com uma sakina, com uma tranquilidade. O que significa isto? Não devemos correr para ganharmos o rakat. Não devemos correr para chegarmos ao salat antes do imamo levantar-se do ruku. Não. Devemos andar numa normalidade, inshallah. Segundo exemplo, entramos na mesquita, encontramos o imamo enquanto está no ruku, na genuflexão. Qual deve ser a nossa postura, o nosso comportamento? O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica a nós que devemos chegar na fileira, no saf, recitarmos o takbir tahrima acompanhado com o levantamento das mãos. Isto é, Allahu Akbar, Allahu Akbar, para a posição onde encontra-se o imam. Se o imam estiver no ruku, o segundo Allahu Akbar deve levar-nos até ao ruku. Se o imam estiver na prostração, na sajda, devemos nós, o segundo Allahu Akbar, levar-nos até a posição onde encontra-se o imam. Terceiro exemplo, se o imam estiver
Suponhamos naquela sentada entre os dois rakats. Estamos a dar exemplo do Salat al-Zuhr, onde temos 4 rakats. E o imamo está sentado naquela primeira sentada. Não devemos de jeito nenhum chegarmos na mesquita e fazermos o seguinte: Allahu Akbar para o rukum, Sami Allahu liman hamida, acompanharmos os movimentos até chegarmos onde o imamo está. Não. O que nós devemos fazer é Allahu Akbar, que é o primeiro takbira, conhecido como takbir tahrima. E o segundo Allahu Akbar deve levar-nos até a posição onde o imamo encontra-se. E como é que nós devemos repor os rakats perdidos? Depois do imamo dar o segundo salam, devemos nos levantar para repormos os rakats que nós perdemos. Atenção! Recitando tudo aquilo que nós não recitamos. A gente chegou ao salat, simplesmente recitamos o primeiro takbira, que é Allahu Akbar, e depois fomos até a posição onde encontra-se o imamo. E quando chegar o momento da reposição dos rakats perdidos por nós, devemos recitar todos os adhkares, todos os duás que normalmente são recitados quando estamos a fazer o salat. Estamos a falar do Thana, estamos a falar do Suratul Fatiha, estamos a falar do outro surat, estamos a falar do dhikr que deve recitar-se no ruku, assim sucessivamente. O salat é a ligação entre o servo do seu Criador. É a ligação entre a criatura e do seu Criador. Por esta razão, devemos prestar tanta atenção quando estivermos a fazer o salat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.